Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita rumo ao Oscar. E vamos falar hoje da categoria documentário em curta-metragem, que é aquela categoria de cujos filmes as pessoas só ouvem falar depois que estão no Oscar. Porque, nossa senhora, cara, é uma categoria muito pouco valorizada, mas tem muita coisa bacana em curta-metragem, tá, gente? Documentário em curta-metragem, normalmente tem uns que dói, né? Nossa Tem uns que senhora. machuca que nossa senhora. Né? E como a gente sofre um pouco, a gente se emociona também, para recompensar o nosso trabalho, o que você pode fazer por nós? Você pode deixar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro do melhor conteúdo de cinema do Brasil. Bom, apesar da dificuldade que às vezes a gente tem para assistir os documentários em curta-metragem, esse ano foi um ano de sorte, É. porque 3 deles estão disponíveis na Netflix, que são Audible, Onde Eu Moro e 3 canções para Benazir. E vamos falar dos outros 2 também, que são The Queen of Basketball, When We Were Bullies, que aqui no Brasil recebeu o título, acho que é Quando Fazíamos Bullying, que vai ficar esse título aqui no Brasil. A parada assim. Mas vamos lá. Audible, primeiro. Cara, que documentário bem montado. Muito. A questão da montagem desse documentário é a parte técnica. É o que mais chama atenção. Tem ali um pouquinho mais de meia hora e conta uma história extremamente curiosa, que é a de um time de futebol americano de uma escola para surdos que fica em Maryland, nos Estados Unidos. Meu, você liga o negócio, você já percebe a qualidade técnica do documentário, é muito evidente. Uhum. E o Matthew Huggins, que é o diretor, soube conduzir a história com muita sensibilidade. O único problema é que ele escolhe um atleta ali, que é o Amari, como protagonista do filme. Isso não é um problema escolher o cara como protagonista. Mas a questão é que aí alguns aspectos mencionados no curta acabam sendo só mencionados mesmo. Então, duas opções. Ou tirava esses aspectos que não são trabalhados, ou uma opção melhor ainda, eu acho que esse cara devia fazer um longa-metragem. Esse filme encaixava muito bem no longa-metragem. Nossa senhora. Né? Porque a sensação é a de que ou tá faltando ou tá sobrando alguma coisa. Então fica um pouco esquisito. E uma das principais coisas que o documentário traz é a questão do preconceito, que esses caras vão sofrer por ser um time inteiro de atletas surdos, né? E tem até o problema do Ted, que era o melhor amigo do Amari, e ele começou a sofrer bullying quando ele foi transferido para uma escola para ouvintes. E aí ele acabou tirando a própria vida. Isso é um ponto central no documentário, né? Então tem essa questão do preconceito, tem a questão do preconceito que acontece por parte dos times rivais também, e a maneira como eles se veem. Tipo, eles têm que ganhar sempre porque todo mundo acha que eles são perdedores, né? Uhum. Ele foi indicado, esse filme também, ao Critics' Choice Documentary, mas ele perdeu para The Queen of Basketball, que é o único outro indicado no Critics dessa lista aqui de curtas. O cuidado com a narrativa é absurdo, mas absurdo bom. Porque, assim, pode até enganar alguns mais desavisados que vão assistir o filme e achar que se trata de uma obra de ficção, de tão bem feito que é ali a montagem. O filme ele tem uns cortes muito rápidos, muito dinâmicos, que, cara, em certos momentos eu fiquei pensando que parecia até um pouco alguns videoclipes, que às vezes corta e mostra só a imagem muito rápida de um adolescente ali e já volta. Isso é muito bom porque o filme parece que ele foi feito pra juventude. Foi feito pros jovens assistirem e se Inclusive porque conscientizarem. documentário afasta muita gente, Uhum. né? É difícil você pensar numa pessoa, principalmente num jovem que gosta de documentário. Mas, cara, é bom dar uma oportunidade para esse gênero, viu? O próximo é o Três Canções para Benazir, dirigido pela Elizabeth e pelo Gulistan Mirzael, e acompanha um afegão chamado Shaista. Benazir é a esposa dele, no caso. Ele gosta muito de cantar, né? Então ele canta as canções para a Benazir. E, véi, a história
eu gostei muito desse aspecto, que é o seguinte: eles vivem num alojamento de desabrigados que é enorme, né, cara? É Uhum. gigantesco aquele negócio, é absurdo. Então você pensa, é uma situação pesada, típica desses documentários que estão todo ano no Oscar falando ali de situações relacionadas ao Oriente Médio. Se não tem um documentário falando sobre isso, tem um curta-metragem falando sobre isso, ou um filme internacional falando sobre isso. Só que o Shaista, ele parece muito alegre, né? Uhum. Mas enfim, o que ele quer? Ele quer entrar pro exército do país dele, mas ele não tem muita noção do que é isso, né? Porque ele acha que isso traria para ele um emprego decente e condições dele sustentar a família dele melhor, porque ele vive vendendo tijolo, né? Ele fabrica um tijolo lá e vende. E isso o faria feliz. Ir pro exército o faria feliz. Só que o que é engraçado é que ele já parece feliz. Porque tá cantando o tempo todo e as canções são sempre muito engraçadinhas, né? E ele tem um sorriso besta na cara. Que tipo, você pensa assim, bem, que rapaz simpático esse Shaista. O título do filme eu acho muito poético, existe uma sensação poética nesse título, mas o filme acaba sendo, sob certo aspecto, divertido e se distancia pela maneira como a narrativa é conduzida daquele clima pesado que esse tipo de documentário costuma ter, né? Não que a situação do Afeganistão não seja mencionada. Não, nada disso. Logo no começo do filme, ele fala que ele teme que o destino dele seja morrer pelas mãos ou dos estrangeiros ou do Talibã. Então, existe o peso sim. É que a condução da narrativa torna isso um pouco mais tranquilo, né, da gente acompanhar. O filme tem em torno de 20 minutos e na segunda metade o tom vai mudar porque a questão do Talibã retorna, né? E o protagonista ele precisa de alguém, um familiar, alguém responsável por ele, para assinar o documento para ele poder entrar no exército. Todo mundo que é no exército tem que ter um responsável. E eles têm medo justamente por causa do Talibã. Uhum. Cara, eu não sei se foi falta de atenção minha, mas ali, essa hora que ele vai pedir pra alguém assinar o documento pra ele, mas ninguém quer assinar. Dá um salto de 4 anos e o filme não deixa claro se ele chegou aí ou não pro exército. Mas como é que pode ter sido falta de atenção sua? Você dormiu e acordou no fim do filme? Não, teve um corte, 4 anos depois, e tipo, mostra ele numa casa de reabilitação. É. Só que eu não sei se ele ficou em reabilitação porque ele foi pro exército e ficou ruim de certos de droga, alguma coisa assim, ou se ele só porque eles escolhiam ópio, né? Ele É. fala. E ele começou a usar ópio porque ele não foi pro É, exército. mas a minha pergunta é como é que isso pode ter sido falta de atenção? Não mostra isso no filme. Só você entrou em um mini coma e aí você acordou a hora que passou escrito 4 anos depois, né? Realmente não mostra. Mas o que dá a entender é que ele não foi. Uhum. Porque se ele tivesse ido, tanto que no fim do filme ele tá há um mês só na casa de reabilitação. Se ele tivesse ido, a família dele teria condições financeiras. Só que ele olha os filhos dele, os filhos dele estão sem sapato, porque não tem dinheiro para comprar. Mas enfim, gente, depois dessa pequena elucidação aqui, vamos pro terceiro, que é Onde Eu Moro. Eu ia falar aqui. Deixa eu falar. O título em inglês é bem diferente, é Lead Me Home, né? Me leve para casa. E em português ficou Onde Eu Moro, porque trata da questão das pessoas que vivem na rua. Bom, é dirigido pelo Pedro Cos e pelo John Shank, e ele foi filmado entre 2017 e 2020, um tempão, né? E em 3 cidades: Los Angeles, São Francisco e Seattle, sempre tratando essa questão da falta de moradia nessas cidades, né? Cara, sob certo aspecto, ele é muito bem filmado. Ele alterna uns planos abertos com imagens de drones ali que estão sobrevoando a cidade e alguns planos detalhe e closes na cara dos personagens. Bom, um aviso, né? Como se trata da situação de pessoas que vivem na rua, não espere um filme levinho e gostoso de ver. O meu problema é que esses recursos estilísticos não contribuem necessariamente para contar a história, porque em determinado momento eles são muito repetitivos. Você não precisa ficar vendo drone o tempo todo, filmagem de drone o tempo todo, sabe? Uhum. E
Aqui faltou o que o Audible fez, que é escolher um protagonista, acompanhar a história daquela pessoa, porque é muito fragmentado para um curta-metragem. Pela situação que é mostrada, é muito necessário a gente se conectar com os personagens. E o filme peca nesse sentido, porque não dá tempo de você se conectar. Você pode ficar mais emocionado com uma história, com outra, mas aquele personagem some sem que você consiga se ligar a ele. Curiosidade aqui, que aqui tem sempre curiosidades e informações. O Pedro Cos é brasileiro, só que ele vive nos Estados Unidos desde a adolescência, e ele é um dos 3 roteiristas de Privacidade Hackeada que entrou na shortlist em 2020, mas acabou não concorrendo, não é verdade? Fazer o quê, né? Mas agora ele tá lá. Quem sabe um dia o menino ganha alguma coisa, não é mesmo? Apesar das diferenças das pessoas ser tratadas no documentário, o Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers, ele falou sobre o tempo que ele passou, ele morou muito tempo nas ruas de Los Angeles devido ao seu vício em drogas. Ele fala isso na música Under the Bridge. A música tá nesse disco aqui, que é o Blood Sugar Sex Magik, de 91, do Red Hot Chili Peppers. A música é linda, mas ela também é muito triste, cara. Porque ele tá ali retratando o tempo que ele passou morando debaixo da ponte, basicamente, né? Under the Bridge, né? E a música passa o mesmo sentimento das pessoas que estão ali vivendo aquela situação ruim pra caramba, deplorável, cara. Essa e todas as outras músicas que a gente fala aqui nos programas estão lá na nossa playlist que tá no Spotify. O link fica aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Ainda bem que esse documentário é um curta, né? Uhum. Porque assistir um longa desse tema aí, nossa senhora. A gente fica vendo as histórias daquelas pessoas que só querem uma saída daquele tormento, né? Bom, próximo documentário, The Queen of Basketball, que conta a história da Lucy Harris. Ela é considerada a maior jogadora de basquete da história dos Estados Unidos. E a única mulher convidada para jogar na NBA. Só que quase ninguém ouviu falar dela, né? Essa que é a verdade. Esse documentário está ocupando uma posição ali que está em todos os Oscars, que é a de documentário do New York Times. E ele é dirigido pelo Ben Proudfoot, que eu achei que o cara tem um nome bem engraçado, o Ben Pé Orgulhoso. E ele alterna a narração, tem narração o tempo todo, com uma entrevista e imagens ali da própria Lucy, agora, além de imagens de arquivo, né? E a narrativa é muito coesa, é muito envolvente. Você fica querendo saber o que aconteceu com essa mulher, né? Por que ela sumiu, por que desapareceu, por que ela tá lá até agora, ninguém ouviu falar dela. Olha, confesso que o documentário é tão bem montadinho que a gente fica até torcendo pelo resultado do jogo que aconteceu há 40 anos. É interessante isso, né? Porque é um filme bem feito, né? Cara, a mulher era uma máquina de jogar basquete, um negócio absurdo. Sem contar que ela fez a primeira cesta de um time feminino de basquete na Olimpíada de Montreal de 1976. 1976 foi a primeira Olimpíada que teve basquete feminino. E é muito boa a maneira como é narrada a história de como que aconteceu essa primeira cesta. A carreira dela foi brilhante, porém curta. E aí agora ela tem a história dela resgatada nesses 22 minutos de documentário, que é o favorito deste ano nessa categoria. Cara, achei esse filme muito agridoce. Porque a gente tá ali vendo a história contada de uma das figuras mais importantes do basquete, e ela mesma contando a história dela, sabendo que as escolhas que ela fez fizeram ela uma pessoa feliz. Uhum. Só que ela sabe que se ela tivesse feito outras coisas, ela poderia ter sido muito mais grandiosa. É muito importante que sejam feitos mais documentários desses para que grandes ícones da história, tanto do esporte ou qualquer outra área, não fiquem no esquecimento. Esse documentário tá disponível no YouTube, viu, gente? Eu não sei se tá com legenda, não lembro, mas ele tá no YouTube. Tá no YouTube. Bom, e por fim, a gente tem uma bosta. Esse documentário é uma bosta. Eu não sei por que ele tá lá. E essa desgraça vai ser exibida no festival É Tudo Verdade esse ano, aqui no Brasil. E
teve os direitos adquiridos pela HBO. Ele foi o último documentário deles aqui a ter os direitos adquiridos por algum canal. E aí vai estrear depois do Oscar, vai estrear logo depois do Oscar na HBO lá, na HBO Max nos Estados Unidos, sei lá não, mas aqui no Brasil eu não sei. E provavelmente vai demorar mais por causa de passar no festival, é tudo verdade, mas também podia não estrear porque, como eu falei, não sei se fiquei claro, o documentário é uma bosta. Eu não falei nem o nome, né, de tão bosta que é o When We Were Bullies, que é dirigido pelo Jay Rosenblatt. Gente, eu nunca falo isso de um filme. Nunca. Eu nunca trato um filme nesses termos. Porque eu acho que, bem ou mal, o filme é uma obra que tem que ser respeitada, é uma obra artística e tudo mais, mas esse filme me tirou do sério, velho. A existência desse filme é uma afronta. Porque, ó, o diretor do filme, ele começa a procurar por alguns colegas dele da quinta série, só que ele esteve na quinta série faz 50 anos. E ele está tentando reconstruir as memórias de um caso de bullying que ocorreu. Só que ele está procurando os caras que praticaram o bullying. Tá, ele também procura o menino que sofreu. Mas, sinceramente, quem sofreu bullying não quer ficar relembrando essas coisas. Sabe que é uma palhaçada. E o documentário tem um tom muito leve, quase brincalhão. E tem uma trilha sonora que é meio boboca. Cara, isso chega a ser indecente, é uma puta falta de respeito, sabe? Porque o assunto é muito sério. Então, são bullies tentando se lembrar de um caso grave, e eles obviamente não se lembravam direito, porque eles praticaram a maldade, né? Então não teve tanta importância para eles. Então, você termina o documentário entendendo quase como se eles se colocassem como os coitados da história. Sabe, eu fiquei revoltadíssimo, porque a professora, quando isso aconteceu, chamou-os de animais. Mas tem que chamar mesmo. Então chamou eles de animais e eles ficaram com aquilo na cabeça deles. Nossa, a professora nos chamou de animais. Mano, vá a merda. Horrível esse negócio. Agora, pensa na importância dos documentários que ganharam nos últimos anos. Colette, que fala sobre uma sobrevivente num campo de concentração, foi no ano passado. No ano anterior, Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl, que fala sobre meninas que estão causando uma revolução nas próprias vidas porque elas querem estudar e na escola elas também aprendem a andar de skate numa região de guerra. Absorvendo o Tabu, que é Period, End of Sentence, o título original, que acho que está na Netflix ainda, que fala sobre a questão da pobreza menstrual no Oriente Médio, sabe? Cara, considerando esses temas, é um desserviço que esse documentário ganhe qualquer coisa, até indicação. Tá? O maluco, o diretor, que está narrando também, ele chega a falar que isso acontece o tempo todo. E que talvez o cara que sofreu o bullying nem se lembre disso. Nossa, cara, eu nem sei o que dizer. E aí, para compensar esse filme desgraçado, eu vou trazer uma música muito boa, de uma banda muito boa, que é o Spirit Box, esse disco lindo, maravilhoso, perfeito, que eu não deixo ninguém chegar perto. E tem uma música aqui que chama... Até esqueci o nome. Esse filme me tirou do sério, cara, não sei se você percebeu. Eu reparei. O nome da música é We Live in a Strange World. E o eu lírico da música... Eu falei o nome do disco? O nome do disco é Eternal Blue, tá? O eu lírico pede para ser abrigado na complacência, porque o seu fantasma vai finalmente adormecer na tristeza. Porque nós vivemos num mundo estranho, não sei o que. Pra música encaixa. Mas, para esses caras do filme, complacência é o caramba, velho. Então, o que a gente tem? No fim das contas, 4 documentários importantes, relevantes e uma bosta. Qual é a sua escolha? Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.